Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aqueles que estão chegando, os que já passaram aqui na live aqui. Saudar todos passando da paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento, que entra dentro da tua casa, dentro do teu coração. E o Senhor, com essa paz, Ele venha colocar alegria no teu coração. Glória a Deus nas alturas. Poderoso Senhor, para fazer uma obra na tua vida. Santo Senhor da glória. E te dá força. E te dá vigor. O nome de Deus vai ser glorificado. Glória a Deus nas alturas. O Senhor é fiel. Ele é o guarda fiel do teu povo. Glória a Jesus. Ele guarda o teu povo. Santo Senhor. Irmão, na comunhão aqui, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito, a sua palavra, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Alguns versículos até onde o Senhor tem. Lemos com a ajuda de Deus. Tema da palavra. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era um dia dos bons ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nesta mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim, disse-lhe: mas lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu, lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou das mãos de Herodes e de todo o que o povo dos judeus esperava. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus nessa altura. Hoje você entra em alguns departamentos, em algumas lojas. Hoje você entra dentro do shopping. E na entrada do shopping tem aquelas portas de vidros. E quando você passa, ela automaticamente, por
causa de um sensor que eles têm ali, elas abrem automaticamente. Mas aqui, irmão, santo Deus. Aleluia. Foi estreada a primeira porta automática pelo anjo. O anjo vai de encontro à cela que ele estava, dormindo, preso. O anjo tocou nele, ele despertou. O anjo dialoga com ele: Pedro, levanta-te, depressa. Pega as tuas alparcas e segue-me. Deixa a tua capa, ela aí. Lança a tua capa. E Pedro começa a andar e passa pelos primeiros soldados, segundo guarda de soldado, terceira. Quando chega no finalzinho da saída, o portão está fechado. Quando o anjo se aproxima, diz a palavra, que o portão por si só abriu sozinho. Essa é a palavra, irmão. Talvez você esteja com a sentença de morte. Talvez já está todo preparado, não tem nem jeito mais. Não tem mais jeito. Segundo os homens, é só enterrar. Herodes estava fazendo uma festa dos pães asmos. O povo estava se santificando. Mas o mesmo povo que estava se santificando pelos pães asmos para poder fazer aquela procissão a Deus, aquele mesmo povo já estava aguardando Pedro para que Herodes o matasse. Só que o Senhor tem seus caminhos. Ele chega na hora certa. O Senhor não atrasa. E nem chega adiantado. Ele chega na hora certa. Quando o Senhor vê que não tem mais jeito, que não tem mais força, quando o Senhor vê que realmente aí eu preciso ir lá fazer uma obra na vida do meu servo, eu preciso ir lá fazer uma obra na vida do meu servo, da minha serva. Anjo, vai lá. Solta Pedro. Por quê? Não porque Pedro era alguma coisa, ele estava dormindo. Pedro estava em paz, dormindo, em paz. Não tem para onde ir, fazer o quê? Não dava para ele passar pelos soldados. Como que iria lutar com aqueles homens? Não tinha arma, estava preso. Estava Caesar preso, com as mãos atadas, dentro de uma cela. Pensou, não tem o que eu fazer. Eu vou dormir. Vou dormir e vou ver o que o Senhor tem preparado para mim. Se for morte, se é o meu tempo, morrerei. Mas não vou ficar aqui atribulado, não. Eu vou dormir. Oi, em paz, vai dormir. Dobra a tua cabeça no teu travesseiro. O dia de amanhã, Deus cuidará. Se o Senhor quiser, Ele pode aparecer hoje e te soltar dessa prisão. O Senhor mandou um anjo só, não precisou nem muito, não, só um. Vai lá, solta, Pedro. O anjo do nada aparece dentro da cela. Santo Deus. Aleluia. Pedro acorda meio. Não estava acreditando muito. Pedro não estava acreditando no que não estava vendo. Que isso? O anjo falou: levanta depressa, Pedro. Vem, vem, vem. Pedro levantou rápido e foi seguindo o anjo. Imagine Pedro, irmão, passando pelos homens, dormindo. Os homens estavam dormindo também. O Senhor botou um sono profundo naqueles soldados, eles estavam dormindo. Imagine Pedro passando, olhando para eles. Aqui tem uma obra aqui, sabia? Que tem uma obra aqui. Pedro podia matar eles. Irmão. Eles estavam dormindo. Pedro podia pegar a espada e matar eles. Mas essa não era a missão. A missão era Pedro sair de lá. Ele podia ter se vingado. Agora é minha chance. É agora ou nunca. Vou cortar a cabeça deles. Não. Entrega na mão de Deus. Entrega todos nas mãos de Deus. É por uma obra. Tua prova, tua guerra, tua luta, tua enfermidade é por uma obra.
Santo Deus, é por nome de Deus ser glorificado. Eles têm que ver o que Deus fez na tua vida. Louvado seja Deus. Pedro vai, anda e vai embora, irmão. Santo Deus. Quando ele sai de lá, irmão, quando o anjo vai embora, Pedro, realmente, agora eu vi que o Senhor enviou o anjo para me livrar. Até então ele não estava acreditando no milagre. Até então ele não estava acreditando. Ele já estava com a sentença de morte. Não tinha jeito. Mas você acha que ele livrou ele porque ele era alguma coisa? Deus tinha uma obra na vida dele, claro. Mas a igreja, o povo estava orando. O povo estava intercedendo por Pedro. Lá na casa de Maria, mãe de Marcos. E Pedro, como já sabia, o povo estava orando, Pedro saiu correndo e foi para lá. Não foi nem para casa, foi para a casa de Maria. Chegando lá, bate na porta uma jovem chamada Rod, abre e fala para todo mundo: Pedro está aí. Não, não é Pedro, é o anjo. Não, é Pedro, está aí. Pedro bate de novo, quando eles abrem, eles viram. Entra, vamos entrar que eu vou contar o que Deus fez na minha vida. Eu vou contar como o Senhor me livrou, bendito é o teu nome. Entendeu, irmão? É para você glorificar a Deus. É para você, essa guerra, essa prova, essa luta que você está passando, é para lá na frente você dizer: verdadeiramente o Senhor enviou o anjo e me livrou, para que o nome de Deus seja glorificado. Você vai passar irmão, por essa prova, por essa guerra. Fique em paz. Estão festejando? Estão dando festa do outro lado? É até o rei, né? Santo Deus. Sabe o que aconteceu com o rei? Diz as escrituras aqui que ele morreu cheio de bicho porque não deu glória a Deus. Versículo 21. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bicho, expirou. Foi o fim dele. Ele fez um discurso lindo para o povo. Fez um discurso lindo. Imagina aquele homem, rei. Ninguém tocava nele, era rei. Era poderoso. Só que tem um que é mais poderoso do que ele. Não precisou nem Deus descer na terra. Só mandou o anjo. O anjo foi lá e feriu ele. Ele acabou o discurso, o povo, é voz de Deus e não de homem. O anjo, que voz de Deus, é voz de homem. Vou mostrar para vocês que ele não é Deus, não. O anjo feriu ele. Quando o anjo acabou de ferir, os bichos foi comendo ele na hora. Expirou com o bicho dentro dele. Tombou na hora, ele morreu. Porque não deu glória a Deus. Era rei. Chegou até lá como rei. Só que foi o Senhor que colocou ele. Você está preocupado aí com a porta de emprego? Está preocupado porque é fulano de tal que vai tirar? Não, fica em paz. Se o Senhor tiver uma obra na tua vida, eu creio que Ele tem, nem o patrão te manda embora, Santo Deus. Ele vai ter que reconhecer que Deus é Deus, vai ter que reconhecer que o Senhor é quem te colocou nesse emprego. Fique em paz, essa é a palavra que o Senhor colocou no coração desse comedor de arroz aqui. Santo Deus. As horas já se avançam. Fique em paz.
O Senhor está passando aí. O Senhor vai chegar com uma obra em nome de Deus ser glorificado. Santo Deus. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor.